bendizemos o Teu nome poderoso, eterno, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse primeiro dia da semana, quando o Senhor já nos dá graça para estarmos na Tua casa. Senhor amado, em nome de Jesus, nós Te louvamos nesta manhã por tudo. Todas as coisas, tudo quanto o Senhor tem feito, nós Te damos glórias. Queremos lembrar, Senhor amado, os irmãos maltratados, perseguidos, aqueles que estão nas prisões. Deus, ali por amor ao Teu nome, que o Senhor lhes dê nessa manhã fortalecimento na alma, no coração, para que eles possam, Senhor, continuar a resistir ali, testemunhando do poder do Senhor, da sua fé no Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, Te damos graça e glória. Lembramos os irmãos que não estão aqui, as irmãs, cada um deles, ó Deus, com uma dificuldade, um impedimento. Nós Te rogamos a misericórdia do Senhor para cada vida. Dizemos obrigado por tudo e nós damos glórias e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Ele nos leve nesta manhã pelo caminho que o Senhor deseja e que o Senhor nos abra o entendimento para que recebamos a porção do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias e honras a Ti. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, antes de ler a palavra, nós recebemos nessa semana agora que passou, hoje é o primeiro dia da semana, a revista da Missão Portas Abertas. E ali naquela revista tem um escrito, um artigo, pelo menos para mim foi muito assim, tocante. É a história de uma irmã que seu esposo era pastor, mas ele foi assassinado e ela ficou com 3 filhos, 4 filhos. E por força das circunstâncias onde ela vive, levaram os 4 filhos daquela irmã para serem instruídos na guerrilha, na guerra ali. E a irmã ficou só. E ela tem orado, buscado a Deus, ela permanece firme em Jesus. E ela tem esperado no Senhor a possibilidade de um dia ela poder rever os seus 4 filhos, tê-la de volta. Eu fiquei pensando, irmãos, nós não temos nenhum desses problemas, né, irmãos? A vida é tão fácil para nós que de algum modo nós não a valorizamos, porque ela é muito fácil. Tudo que é fácil para ganhar é muito mais fácil também para perder. Os irmãos sabem, por exemplo, que não tem nem um garimpeiro rico. Eles podem ter tirado muitos quilos de ouro, mas não tem nenhum que tenha nada, porque a maneira fácil como ganhou, mais fácil ainda foi perder. Talvez não lhe interesse, mas eu apenas estou mostrando, querendo mostrar aqui. O Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos. Ele era lenhador, mas ele tinha um desejo no coração muito grande, muito forte, muito profundo. E ele andava 5 quilômetros para ir buscar um livro emprestado, para lê-lo à luz da lamparina. Era difícil, né, irmãos? Estudar. Mas quem tem tudo, às vezes, não quer estudar. De modo que é muito fácil, aquilo que a gente ganha com facilidade, também perder com muito mais facilidade. Talvez seja essa uma das causas e razões pelas quais nós não temos valorizado muito aquilo que nós temos ouvido do Senhor.
Se eu soubesse que hoje de manhã seria a minha última oportunidade para falar para a igreja, eu diria tudo quanto está no meu coração, irmãos. Tudo. Mas como eu não sei se vai ser a última oportunidade, então não direi tudo quanto está no meu coração. Não estou decepcionado com nada, abatido, desolado, afligido, nada. Eu sou simplesmente maravilhado. E esse maravilhado é aquele mesmo maravilhado que Deus teve. Ele ficou maravilhado de ver que não havia ninguém na brecha. Quer dizer, esse maravilhado aqui é admirado, é espantado. De modo que nós precisamos de tantas coisas, irmãos, e que elas não serão alcançadas por força, por violência, por mandar, por dar ordem, não, de jeito nenhum. Enquanto cantavam esse hino, quero ser mudado, transformado como Jacó, de repente eu imaginei a vida do Jacó. O Jacó, o seu nome é suplantador. Alguns o traduzem, o transliteram por enganador, mas tudo bem. Ele era o suplantador ou enganador? E nada mudou o Jacó. Nada. Até o dia quando ele teve um encontro inesperado com o Senhor lá no Val de Jaboque, nas cabeceiras do rio Jaboque. E ali estabeleceu-se uma luta que para alguns teólogos ela é fictícia, ela é espiritual, mas para mim ela não é, ela é real, foi uma luta mesmo, até que ele rendeu-se. E o Senhor tocou, ele deixou uma marca, mas aí a vida dele mudou, irmãos. Mas não mudou porque alguém tivesse mandado, pedido, falado. Não. Mudou. Simplesmente é estar com Deus e com certeza absoluta. Todos quantos estiverem real e verdadeiramente colocados no Senhor, a despeito de todas as mazelas existentes hoje, dos desmandos, dos desvios, eles serão mudados. Deus sabe, Ele diz na palavra, né? Até quanto nós podemos suportar. E conhecendo que eu não tenho suportabilidade para algumas coisas, então Deus ele está aguentando aí, até que eu possa ter a condição, aí então Ele vai fazer. Porque muitos de nós, irmãos, não aguentaríamos uma mudança radical de Deus. Não alcançaríamos. Sabe por quê? Porque uma das coisas difíceis na vida é andar na contramão. Andar na contramão. Todo mundo está vindo de lá para cá e você sozinho está indo. Andar na contramão é muito difícil. Quem está andando na contramão está sozinho. Sozinho. Algumas coisas seriam inacreditáveis para nós. De modo que Deus, Ele vai tolerando, né? Aguentando, até que Ele possa de fato fazer. Até que nos rendamos a Ele mesmo, para que Ele possa fazer
aquilo que Ele quer e que vai fazer mesmo, custe o que custar. Nós estamos vivendo, meus irmãos, eu diria assim, dias diferentes, e por que não dizer até dias especiais. Quando Deus já mostra um querer de nos levar por um caminho diferente e novo. E quando nós estamos vivendo assim, num período, num momento como esse, nós precisamos de muita atenção. Muita atenção. De modo que a palavra que nós temos hoje de manhã, eu quero que você abra a Bíblia comigo. No primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, o Gênesis. Lá onde Jesus aparece como Criador. Vamos abrir a palavra no capítulo número 22. Às vezes, irmãos, aparentemente, algumas coisas são trazidas, são colocadas, são faladas, e que a aparência de que elas não teriam ou não têm cabimento, ou não se aplicam, não se encaixam, não se enquadram para aquele momento. Mas é porque nós precisamos ver os ângulos. Aí então saberemos que ela tem razão de ser. No capítulo 22, do Gênesis. Gênesis 22, começando no verso 1. E aconteceu depois destas coisas. Eu quero parar um instantinho aqui. Eu quero que você considere agora comigo essa expressão. Depois destas coisas. Algumas coisas já haviam acontecido. Então, depois daquelas que haviam acontecido, depois destas coisas, aí então, isso nos leva para entender que algo novo vai acontecer. Lá em Crônicas, por exemplo, depois desta coisa, dessa fidelidade, aí o Senaqueribe levantou-se e tentou tomar para si as cidades. De modo que, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu quero, irmãos, claro que os irmãos devem saber, mas eu faço questão de tornar a explicar. A palavra tentou aqui, meus irmãos, não é aquela tentação que nós conhecemos, olha, o diabo tentou, o fulano foi tentado e tal, essa é outra coisa. Tentou Deus aqui, provou Deus a Abraão, experimentou Deus a Abraão. Depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, o chamou pelo nome, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali
em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi-se ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Interessante, né, irmão? Pois bem, essas, meus irmãos, são as 6 coisas. As 6 coisas necessárias para um sacrifício. Eu quero dizer que nenhum de nós está livre de jeito nenhum dessas 6 coisas. Você vai entender logo mais. Ninguém está livre porque são 6 coisas necessárias para um sacrifício, e elas são os elementos indispensáveis para um oferecimento. Necessárias e indispensáveis para um oferecimento.
Aqui nós temos algumas coisas que a gente vai procurar encaixá-las. Pois bem, Abraão aqui representa o pai. Isaac representa o filho. E o desprendimento representa o Espírito Santo. Abraão o pai, Isaac o filho, o desprendimento, o Espírito Santo. Aí mesmo nós vamos para dentro da Bíblia e nós veremos o seguinte. Primeiro, olha, o filho é a oferenda. Hoje, essa oferenda é a nossa própria vida. A lenha é a vontade. Sem uma vontade forte, grande, nada vai acontecer. A propósito, uma das coisas que eu diria hoje de manhã, se fosse o último dia pregar aqui, é que, por exemplo, nós cantamos agora há pouco, mas mesmo não vai acontecer nada do que nós cantamos. De jeito nenhum vai acontecer. Vocês não lembram que cantaram? Não vai, mas por que não vai acontecer? Descobriram por que não vai acontecer nada daquilo? Por exemplo, eu quero ser cheio do teu Espírito, tal. Escuta, mas escuta, por que não é cheio? O que está faltando? Falta lenha, falta vontade. Mas é uma vontade forte. Você vai entender aqui um pouco adiante essa questão. Bom, o terceiro elemento que o Abraão levou para o oferecimento, para o sacrifício, o fogo. O fogo é a obediência. E a quarta coisa que o Abraão levou foi o cutelo, que significa que é a rendição. E a quinta coisa que Abraão levou para o sacrifício foi a corda, que significa o que representa a submissão. E a sexta coisa, o altar, que representa o reconhecimento. O altar é o reconhecimento. 6 coisas indispensáveis numa vida de entrega total a Deus. Para quem quer vida, nenhuma delas pode faltar. Precisamos e devemos sermos a oferenda, o holocausto no altar da entrega da nossa vida a Deus. Devemos ter a vontade de agradar somente a Deus. Devemos ser obedientes, obedecer ao que Deus manda e pede de nós. Devemos, irmãos, nos render totalmente a Ele, sem questionamentos. Devemos ser submissos em tudo. Seja feita a tua vontade. E a sexta coisa, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Como Jesus disse lá no Evangelho de João. No ato de fé de Abraão, ele é o pai da fé. O filho é a oferenda. Sem oferenda é desnecessário o altar. Se não tem oferenda, não precisa altar. E se você não tem um altar, então você não vai se oferecer. Se você não tem um altar, não vai se oferecer.
Sem oferenda é necessário o altar. Para que altar, se nada temos para oferecer? Irmão, lembra do hino aí? Vem preparar o meu altar. Agora é Deus que vai fazer o altar, não somos mais nós, Ele que vai fazer. Então, meus irmãos, olhe, para que altar, se nada temos para oferecer? B, hoje no altar do sacrifício, nós somos a oferenda, a oferta, o holocausto. C, como sabemos, holocausto significa o que, irmãos? Eu nem acredito, porque não faz nem 6 dias eu falei sobre isso aqui. Eu não lembro que eu falei que holocausto, a palavra holocausto é formada de 2 outras palavras, que é a palavra holo e a palavra causto, e que significa o que, irmãos? Todo queimado. Todo queimado. Então, no altar do sacrifício, nós somos a oferenda, a oferta, nós somos o holocausto. Aparentemente, tudo já está dito aqui, mas não está não. Porque como você também já ouviu, no dia em que Abraão partiu aquelas aves e colocou lá diante do Senhor, as aves desciam do céu para bicar ali o sacrifício, o holocausto, e ele tinha que enxotá-las, espantá-las, a despeito do fato de que ele estava tomado por um sono profundo, era um torpor, mas ele tinha que vigiar, ele tinha que espantar as aves de rapina, para que elas não bicassem o holocausto. O holocausto não pode faltar nada, 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 nada. O que foi que nós já entregamos a Deus? O que já foi entregue a Ele? Bom, se eu não entreguei tudo, ou eu fiz uma reserva para mim, em alguma coisa, então eu não fui holocausto. Eu posso até enganar-me pensando e dizendo e achando que eu já entreguei tudo, que eu sou holocausto. Mas se retive alguma coisa para mim, daquilo que deveria oferecer para Deus, então o meu holocausto não teve nenhum valor para Deus. A anulação da nossa vontade própria é a maior e a melhor oferta que se pode dar ao Senhor. A anulação da nossa vontade própria é a melhor e a maior oferta, oferenda que se pode dar ao Senhor. E dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nenhuma reserva. Nenhuma reserva. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aí é, a primeira coisa, a oferenda. Segunda coisa, meus irmãos, é a lenha. A lenha. A lenha é a vontade, como você já ouviu. Se um desejo profundo, real e verdadeiro, nada alcançaremos. É por isso que a vida não muda, porque a vontade é tão pequena. A gente canta, fala, eu quero, não sei o que e tal, mas sai do mesmo jeito que entrou, porque não há uma vontade mesmo grandiosa. E ela terá que mandar essa renúncia daquilo que é melhor, o melhor oferecimento para Deus, que é a anulação da nossa vontade própria. A lenha, a vontade. Se é um desejo profundo, real e verdadeiro, nada alcançaremos. Primeiro, a lenha é
a alimentadora do fogo da vontade. A palavra diz: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, 2 e 3. A vontade daquele que me enviou. Em João 6, 38, 39 e 40, que eu quero que você leia agora. Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, 39 e 40. Quem achar, pode ler que eu quero ouvir. Evangelho de João. A palavra diz, irmãos, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade, meus irmãos, de Deus de entregar Jesus para salvar, para vir à terra na forma de homem para morrer, foi uma vontade muito grande. Você imagina dar um filho, vê-lo sofrer, mas ter que resistir. Então Jesus disse: olha, a vontade daquele que me enviou é essa. Terceiro, meus irmãos, o fogo é a obediência. Nada é mais difícil do que a obediência, viu, irmão? Nada é mais difícil do que a obediência. Primeiro, nós já ouvimos hoje de manhã: obedecer é melhor do que sacrificar. Pode oferecer o que quiser a Deus, mas sem obediência não tem valor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque veja bem, se o que nós oferecemos a Deus fosse aceito por Deus sem obediência, Deus estaria se deixando comprar por nós. Deus nunca esteve à venda de jeito nenhum. Deus nunca esteve aí para ser alugado. Não. De modo que pode oferecer o que quiser a Deus, sem obediência não vai comprar a Deus. Naturalmente que tudo quanto a gente lê na palavra, ouve, fala, etc., como agora eu estou lendo, requeria que nós entrássemos muito mais em outra palavra que está aqui. Por exemplo, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Está no Salmo 116. Está ali no profeta menor, me parece que é o Oséias. Olha, se oferecer um ribeiro de azeite para Deus, se oferecer o filho do meu ventre, nada disso vai ter valor, porque o que Deus estava exigindo e querendo deles era a obediência, de modo que se Deus aceitasse todos os oferecimentos aí, sem... Ontem eu usei uma palavra ali, estava conversando com um teólogo ontem, né, e usei uma palavra que eu ia usando agora, mas nem usei. Se Deus aceitasse tudo de nós, todo oferecimento, que maravilha, e nos dispensar da obediência, se Deus tergiversasse, Deus estaria se vendendo, e Deus não se vende.
ou obedece, ou nenhum sacrifício tem valor para ele. Por favor. Eu era sócio proprietário de uma empresa. Eu era o gerente industrial. E eu era o primeiro a chegar naquela empresa. Consequentemente, eu era o último a sair. E como era grande o local, eu passava o dia andando. No fim do dia eu tinha caminhado alguns quilômetros. E quando saía dali, já estava tarde, parava o carro, chamava, traz a minha Bíblia e vamos que está na hora. Já ia para o culto. Todos os dias. Em alguns domingos chegava a fazer 3 cultos. Alguns cultos começavam 10 horas da noite, às vezes 11 da noite, porque tinha que levar gente daqui lá para o local onde ia se realizar o culto. Quando terminava o culto, 2 horas, 3 horas da madrugada, aí ia distribuir todo aquele pessoal. Quando eu chegava em casa, estava quase na hora de sair para ir trabalhar. Sacrifício, não é, irmão? Mas sem obediência, ele não teria tido nenhum valor para Deus. Sacrifício sem obediência não tem valor para Deus. Sabe, irmãos, é por essa razão que eu já condenei muitas vezes, vou continuar condenando, a doutrina da prosperidade. Essa doutrina falsa, malévola, maligna, que foi implantada, inoculada no coração dos crentes desse século. Todo mundo vai enricar, não interessa obedecer a Deus. Olha, eu não acredito em riqueza sem obediência, eu não acredito em prosperidade sem obediência. Por quê? Porque toda prosperidade ela terá que emanar da obediência ao Senhor. E aquilo que eu alcançar, ou você alcançar pela obediência, isso será de grande valor, porque você fez uma das coisas mais difíceis da vida, que é obedecer. Eu queria fazer, não é uma enquete não, mas os irmãos e as irmãs que estão aqui, que têm filhos, por favor, levante a mão. Só quem tem filho e filha. Meu irmão tem filho? Glória a Deus. Aí. Tudo bem. Agora, todos os seus filhos, eles são absolutamente obedientes? Ou não? São ou não? Eu já vi algumas cabeças balançando. São, irmãos? Não. Não há uma família sequer na terra onde todos os filhos sejam obedientes. Por quê, irmãos? Porque a obediência é uma das coisas mais difíceis aqui. Bom, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deuteronômio 8:1. Terceiro, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que eu vos ordeno, se amardes ao Senhor vosso Deus e andardes em todos os seus caminhos e a Ele vos apegardes, também o Senhor lançará fora de diante de vós todas as nações
e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Deuteronômio 11, 22 e 23. Mas o que dependia disso, irmãos? O que Deus está mostrando? Que para que ele executasse tudo isso, para que ele trouxesse todo esse benefício para o seu povo, haveria necessidade da obediência. Logo aqui adiante você vai entender melhor isso, porque há algumas coisas esclarecedoras aqui. Vamos lá ao quarto ponto. A obediência produz vida. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5 e 33. O quinto. Jesus disse: e não quereis vir a mim para terdes vida? João 5,40. Sabe, os que são os que examinam as Escrituras, mas não vão a Cristo em definitivo. Eles até leem a Bíblia, examinam as Escrituras, mas não vão a Cristo de um modo definitivo. É por isso que tem aquelas pessoas que elas não progridem na vida cristã. Elas não passaram dali. Elas começaram a vida cristã manquejando, elas continuam a vida cristã manquejando, elas estão andando e estão manquejando. E o que é pior, quando alguém examina a Escritura, mas não quer em definitivo ver a Cristo, ele não só começa a manquejar, mas ele começa também a mantitolar. Deixa eu lhe explicar por um provérbio. As tuas mãos não chegarão aonde os teus pés não te levarem. Lembra do profeta Elias, lá diante dos profetas de Baal, diante do povo? Até quando cochereis entre dois pensamentos, o Senhor é Deus, segui o Senhor, mas se Baal é Deus, então siga Baal. Não adianta um pé lá e outro cá. E meus irmãos, olha, querendo agradar a Deus e querendo agradar a mim mesmo, eu não chego em canto nenhum. Isso me faz lembrar da história de um homem que tinha que atravessar uma ponte daquelas de corda, uma ponte móvel daquelas de corda. E ele estava com medo, não, eu não vou. E de repente, se eu vou aí, o diabo me joga fora dessa, me faz cair dessa ponte, eu morro. Não vou, mas homem, tenha fé, vá, crê em Deus, vai. Então ele criou coragem e aí ele colocou um pé lá na ponte, ele falou: Deus é bom. Outro pé. O diabo não é muito ruim, não. Deus é bom. O diabo não é muito ruim, não. Ele queria agradar o quê, irmão? Irmãos, obediência. E não quereis vir a mim para terdes vida. Examinam as Escrituras, mas não vão em definitivo a Cristo. Sexto, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 5, 6, 3, 1 e 2. 1, 2, 3. O que a obediência faz, irmãos? O que a obediência produz? Vida. A obediência produz vida. Por isso, nós temos dito algumas vezes, digo nós porque ela também tem dito algumas vezes aqui, olha, filho desobediente morre cedo.
Lembro-me de um moço, era rebelde, desobediente. Ele estava em casa uma tarde e parou lá um dos seus colegas, chama de amigo, né, numa motocicleta, e falou e gritou para ele: ô fulano, vamos dar uma volta. E aí ele, botou uma camisa aqui assim, no ombro, e a sua mãe foi lá e falou: meu filho, não vá, meu filho não vá, meu filho, por favor, não vá. Mas ele não deu atenção nenhuma na sua rebeldia, na sua desobediência, e quando ele montou lá na motocicleta, ele virou-se para trás, e ele falou assim: tchau, velho, até o dia do juízo. E não muito longe dali, estava um ônibus parado numa curva, e o motociclista com o qual ele estava passou pelo lado do ônibus e viu um caminhão de lá, na mesma curva, e simplesmente ele foi esmagado no ônibus e no caminhão. O que matou aquele moço, irmãos? Desobediência. A obediência produz vida, mas a desobediência, ela produz morte. Por isso, filho desobediente morre cedo. Aí você se atém, você se cinge agora, você se agarra agora no fato da história do moço lá que desobedeceu e morreu esmagado. Não! Você precisa lembrar de uma coisa: se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, então saiba disso, que filha desobediente morre cedo. Não é a história do moço, é a minha história, é a minha vida com Deus. Para que vivais muitos anos, muito tempo sobre a terra. É o que está dizendo Deus aqui. Meus irmãos, por ser uma das coisas mais difíceis da vida, a obediência representa o fogo que consome nossos interesses, levando-nos a agir segundo o que nos é determinado. A desobediência contraria o vírus que foi inoculado em toda a humanidade através de Adão, o pai da desobediência. Que diferença, né, irmãos? Abraão, o pai da fé; Adão, o pai da desobediência. De algum modo, meus irmãos, e talvez eu esteja até abrindo um parênteses aqui, de algum modo, muitas vezes nós nos sentimos culpados do modo como estão vivendo nossos filhos, da maneira como eles estão agindo. Nos sentimos culpados: eu talvez não tenha sabido criar e tal, nós assumimos toda a culpa para nós. De algum ponto de vista pode ser bom. Mas nem sempre. Nem sempre. Eu me esforcei para criá-los e tudo. O meu pai, ele se esforçou para me criar, e eu entendo que ele fez o melhor que ele podia, que ele sabia. Mas sabe, irmãos, eu herdei do meu pai uma coisa: a desobediência dele eu herdei, porque ele a herdou do seu pai, que era o meu avô, e nós herdamos do Adão. Esse vírus maligno, maldito, foi inoculado em nós, chamado de desobediência. A criatura já nasce desobediente. Os primeiros atos de uma criança, quando ela começa a se mover, é o ato da desobediência. Fruto quem sabe, do pai e da mãe, porque no passado foi desobediente, e alguns até ainda continuam a ser. Então,
A obediência, por ser uma das coisas mais difíceis, ela é um fogo que consome, ou deve consumir os nossos interesses, levando-nos a agir segundo o que nos é determinado. Lamentavelmente, somos herdeiros dessa herança maldita. Por isso é mais difícil obedecer a Deus do que ter fé em Deus. O que você terá mais fácil? É herdar do Abraão a fé porque ele é o pai da fé? Ou é herdar, como herdou do Adão, a desobediência, porque ele é o pai da desobediência? O que foi mais fácil herdar? Agora, queridos, vejam bem, todo o projeto de Deus para a vida dos seres humanos se alicerçava na obediência, pois sem ela jamais seríamos alcançados para a salvação. Tudo quanto Deus fez, tudo quanto Ele criou, tudo quanto Ele queria, Ele desejou, Ele ordenou, tudo estava baseado na obediência. Tudo. De um modo generalizado, aliás, antes que eu entre aqui nesse pontinho, eu queria o seguinte. É bem provável que nós nos lembremos, como eu lembro, que em determinada ocasião nós achamos que os nossos filhos estavam assim porque era nossa culpa. Então nós resolvemos quebrar essa maldição. E muita gente aqui fez isso. Mas o que aconteceu é que depois os filhos enveredaram pelo mesmo caminho no qual eu andara. Na semana passada, de repente eu entendi sobre essa questão, eu entendi uma coisa muito séria. Eu fui lá, quebrei a maldição, orei, quebrei a maldição. E ela não foi quebrada não. Sabe por quê? Porque dentro do meu coração ainda tinha alguma coisa que se prendia àquele passado. Não estava libertado absolutamente para poder quebrar essa maldição. Então, todo o projeto de Deus, para mim e para você, todo o projeto de Deus para a sua igreja, todo o projeto de Deus para a igreja alcançar o mundo, todo o projeto de Deus para alcançar os pecadores perdidos, meus irmãos, tudo ele está alicerçado na obediência. No dia em que Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Deus não vai ter um outro plano. Bom, é o seguinte, não está dando para obedecer, eles estão, digamos assim, como é que se diz agora, nem sei dizer, mas, sei lá, eles estão contaminados pelo vírus da desobediência do Adão, então tudo bem, eu vou arranjar outro meio para eles. Não, não vai. Deus predeterminou. E tudo quanto Deus fez, meus irmãos, foi predeterminado. Por causa da sua onisciência e onividência, tudo que Ele fez foi já garantido. Predeterminado. Quer um exemplo? Quando Jesus foi oferecido por nós, quando? Ah, pastor, isso eu não sei. Não tem data na Bíblia, não. Acaba com isso, irmão. Quando ele foi, irmãos, oferecido por nós? A Bíblia diz, antes da fundação do mundo.
Nem havia nada criado, mas no coração de Deus ele já predeterminara oferecer Jesus. Tudo quanto ele faz é predeterminado. Ele predeterminou. Escutem bem isso. Ele predeterminou para o bem do ser humano uma coisa: obediência. Obedecer. Como disse o Samuel, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Nada agrada mais a Deus do que a obediência. Nada. De jeito nenhum. Todo o projeto de Deus para a vida dos seres humanos se alicerçava na obediência, pois sem ela jamais seremos alcançados para a salvação. Jesus, para poder nos salvar, foi o que, irmãos? Obediente até que ponto, irmãos? Até a morte e morte de cruz. Sem que ele tivesse sido obediente até a morte, ele não seria salvado. Veja bem, quando ele estava lá no jardim, ele está lá agonizando na oração, até suando sangue. O que foi que ele disse? Olha, Pai, ele disse, olha, antes ele falara para o discípulo, olha, a minha alma está angustiada até a morte. E ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, eu me submeto à tua vontade, eu quero te obedecer, porque se eu não obedecer, eu não cumprirei a finalidade para a qual tu me enviaste a esse mundo. A única maneira para poder salvar os homens era na obediência completa, plena, total e absoluta a Deus, obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que a Bíblia diz, irmãos? Obediente até a morte. Mas ele faz uma ressalva, e morte de cruz. Por favor, se você quiser me responda o que vou perguntar. Como você gostaria de morrer? Por exemplo, com um câncer, lhe roendo as entranhas, e você com aquelas dores atrozes que nem a morfina faz passar, e prostrado aí num leito, meses e meses se acabando, ou você preferia, pum, morreu? O que você preferia? Não, pastor, eu preferia ir para a cama e ficar sofrendo lá, ou tal. Não, eu preferia um colapso cardíaco, fulminante, pum! Sem sofrimento. Morrer não é bom, mas, veja bem, morrer não é bom, mas me parece que morrer de infarto é melhor do que morrer, passar anos e anos e anos e anos sofrendo aí numa cama, por fim já vira uma caveira, então até esperar o dia da morte. Não é melhor morrer de infarto, irmãos? É ou não? Morrer não é bom não, mas se tiver escolha, ó Senhor, se eu tiver que escolher Deus, então eu quero, pum, já foi, acabou. Está entendendo por que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz? Porque, por exemplo, se atingido por uma lança, pá, varou o coração, o cara cai lá no chão, com a lança enfiada no coração, já cai duro e cheio de mosca. Pronto, morreu na hora. Ah, mas o que é para a cruz? Ia ser supliciado, ia sofrer, ia ficar lá na cruz dependurado, e o dia todinho lá, e de tarde não morreu ainda, miserável, desgraçado, ainda não morreu, então vai lá, quebra as pernas dele. Não quebraram as pernas de Jesus, mas ele estava sujeito a isso. Não quebraram-nas porque havia uma profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas olha, ele foi obediente, até lhe enfiar uma lança no coração, não, obediente até a morte e morte de cruz. E sabe o que é pior? A cruz na qual ele deveria ser supliciado, ainda teve que ser carregada por ele.
Obediência. Quando eu estudava, o professor me ensinou, meu filho, olha, o alfabeto é A, B, C, D. Quando eu já estava um pouco maior, Deus me ensinou, olha, o meu alfabeto é O, B, D, C. Quando eu era menino era obedecer. Mas quando eu entendi, Deus, mostra aqui a tua cartilha. Olha, na minha cartilha é obedecer. Meus irmãos, olha, foi obediente, Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. A Bíblia diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Romanos 10 e 16. Aí, meus irmãos, a obediência é fogo. É o fogo. Porque nada queima mais do que ter que obedecer. E nós passamos ao quarto elemento, que é o cutelo. Quarto elemento é o cutelo. O cutelo é o que, irmãos? A rendição. Quer entender bem isso? Você andando ali na rua, o cidadão saca um 38, coloca na sua cabeça, olha, passa a bolsa ou morre. Aí você, de jeito nenhum. Eu mesmo passo a bolsa, passo nada. É assim? Não. Senhor, olha, pelo amor de Deus, não me mate. Olha, eu tenho um filho para cá. Por favor. O que é isso, irmãos? Rendição. Você se rende. Olha, o cutelo é a rendição. Mas eu estou falando em linguagem espiritual. Não estou falando em termos humanos e naturais, não, em linguagem espiritual. O cutelo é a rendição. Sem que nos rendamos a Deus, total e plenamente, jamais os nossos feitos serão contados. Porque a gente fala do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Samuel, do Isaías, do Jó? Por quê, irmãos? Porque isso é um feito que está sendo contado. Meus irmãos, olha, nós estamos passando pela vida e a vida passando por nós. E há uma pergunta, ó. Qual o feito que você deixará na lembrança dos que ainda vão ficar? Qual o feito? Rapaz, o fulano morreu. Graças a Deus. Mas eu lembro do irmão, quando eu era vivo, aquele irmão, esse é um feito que está sendo lembrado. Ou você quer ser como aquele rei de Israel? Olha, a Bíblia diz simplesmente, de um modo tão lacônico, morreu sem deixar de si saudade. O que é que você vai deixar? Qual é o feito? O que é que você está fazendo para deixar um feito que alguém possa lembrar? Que feito, né? Agora, meus irmãos, não vamos pensar que não é assim não. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para deixar uma marca. Nós somos chamados para estabelecer uma diferença. Olha, aquele cidadão ou aquela cidadoa, não é cidadã não, aquele cidadão e aquela cidadoa, quando ele trabalhava aqui, puxa vida, era uma pessoa honesta, direita, não falava palavrão, tal, ficou uma lembrança lá dos seus feitos. Diferentemente daquele que se iguala, está lá, vai embora, tudo bem, era igual, não tem nada para lembrar. Você será lembrado por duas coisas: pela sua bondade ou pela sua maldade. Sério, né, irmãos? O cutelo, olha. Primeiro,
A morte do nosso Isaac. A anulação da nossa vontade própria. E uma completa dependência de Deus. Se você foi, e creio que foi mesmo chamado para atalaia, encarregado de tocar a trombeta, produza um som compreensivo de trombeteiro. Não faz dia, temos uma palavra aqui, que aquele que toca a trombeta deve saber o que está tocando, o que está anunciando. A morte do nosso Isaac, a anulação da nossa vontade própria e uma completa dependência de Deus. Se você foi, creio que foi mesmo chamado para a atalaia, encarregado de tocar a trombeta, então produza um som compreensivo de trombeteiro. Mas, irmãos, está escrito, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se o sonido é incerto, não estou nem sabendo o que está acontecendo. Eu era vizinho do quartel, eu já fui menino, tá? Eu era menino, eu era vizinho no quartel, o quartel ficava ali umas 4 casas depois da que eu morava, e ali. E de repente eu escutava a corneta tocar, e eu fui aprendendo tudo aquilo ali. De tal modo que lá na minha casa, qualquer hora do dia ou da noite, que tocasse a corneta ali no quartel, eu sabia o que estava acontecendo. Às 5 da madrugada, aquele toque, a alvorada, levanta, acordar. Depois ia um café. Toque para chamar para comer. Depois, quando estava lá pelas 9, havia um terceiro toque. O médico está chegando, era visita médica. Toque de marcha, de hastear a bandeira. Sabe por quê, irmãos? O toque era certo ou era incerto? O toque era certo. O corneteiro, o trombeteiro, ele sabia o que estava fazendo, o que era que ele ia anunciar. Olha, eu vou tocar agora para avisar todo o quartel que o médico está chegando. Eu estou tocando a trombeta agora para avisar que o Senhor Jesus está chegando. O trombeteiro tem que saber. Terceiro, irmãos, sonido incerto da desobediência, da negligência, da má vontade, da preguiça, da mudez, não falar de Cristo, do mau testemunho e tantos outros sonidos incertos. Você é cristão, mas o seu testemunho é uma negação, eu vou dizer logo, é uma aberração. Você é cristão, está no lugar, o seu testemunho ali, francamente, não é testemunho, é testemunho. Que sonido você está dando lá como cristão? Olha, todo mundo é igual. A sua trombeta está tocando, avisando, olha, eu sou igual a vocês, vocês são igual a mim. Sabe por quê? Porque o testemunho é isso aí, é sonido de trombeta. Agora, é sonido incerto. Sonido da desobediência, da negligência, da má vontade, da preguiça, da mudez, não falar de Cristo, do mau testemunho e tantos outros sonidos incertos. Você saiu, estava aqui é uma coisa, quando sai daqui é outra. Sai aqui, está tudo muito bem direitinho, maravilha, mas quando sai, chega lá fora, está longe da vista dos irmãos, aí a vida é outra, o traje, tudo é diferente agora. Que sonido você está levando? Pois bem, talvez seja esta a razão pela qual a igreja está tão distanciada da verdade.
Falta paladinos corajosos, pessoas que não amem a sua vida, tendo-a como preciosa. Isso é obediência. Quinto ponto, precisamos deixar, como Isaac, que o cutelo da palavra de Deus nos leve a uma completa e total rendição. Dá para entender isso, irmão? O cutelo da palavra, olha, aí. Eu tenho que, ao ouvir a palavra, saber que ela é como uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, da junta e medula. Então eu tenho que me render. Eu me rendo porque o cutelo está levantado contra mim, eu tenho que me render. Ou eu me rendo, eu serei cutelado. E aqui precisa muito cuidado. Pelo menos eu preciso ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque lá na França, um cidadão inventou a guilhotina. Tomou até o nome dele. Era um instrumento, levantava e metia o pescoço lá, soltava, pá! Tirava o pescoço fora. Sabe como ele morreu? Foi para a guilhotina e tiraram-lhe a cabeça fora. O guilhotinho morreu na guilhotina. Eu estou lhe ensinando tudo isso aqui. O cutelo. Mas eu preciso ter cuidado, preciso vigiar. Porque esse mesmo cutelo pode se voltar contra mim. Irmãos, precisamos, irmãos, deixar o nosso Isaac. Aí nós vamos para o quinto ponto. A quinta coisa necessária. A corda. A corda é a submissão. Temos que estar amarrados no altar, para que dele não caiamos, ou por uma pequena luta desçamos do mesmo. Quantas vezes você já desceu do altar, se é que em algum momento você viu nele? Quantas vezes? Ia tudo bem, você estava lá, aí de repente aconteceu uma coisa, opa, já desceu lá, já desceu do altar. Sabe por quê? Não estava amarrado no altar. Estava no altar, mas estava solto, não estava amarrado. E o que nos amarra no altar é a obediência a Deus, é a palavra do Senhor. Se obedecermos, nós estamos no altar amarrados por essa obediência ao Senhor. A corda é a submissão. De repente, né? Temos que estar amarrados. Porque de repente, numa pequena luta vem e descemos do altar. Abraão amarrou o Isaac. Senão Isaac pulava, né? Claro. Se não tivesse amarrado, não, dá licença, eu mesmo não, ele teria pulado, mas o Abraão, ele amarrou o Isaac. Assim como nosso Deus quer nos amarrar com as cordas do seu grandioso amor. É por amor. Primeiro mesmo, a submissão é uma tácita, clara, legível e coerente declaração de quem conhece a Deus. Não, que Deus, não escuta, não é obediente a Ele, você não conhece Ele, não. Então, a submissão é uma tácita, clara, legível e coerente declaração de quem conhece a Deus. Se não o conhecemos, jamais iremos nos submeter a Ele, é claro. Submissão é reconhecer e pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. E finalmente, meus irmãos, nós chegamos aqui ao altar. O altar. O altar, o que é, irmãos? O que é o altar? Os irmãos não gravaram, tá certo, eu dou razão, irmão. O altar é o reconhecimento. Finalmente chegamos ao altar. Nada é mais importante para um cristão do que construir um altar para servir a Deus. Mas na caminhada para o altar, precisamos de todos os elementos que já foram, ou que já vimos no início do estudo. Na caminhada para o altar, pode faltar nada. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: o Abraão foi mandado, foi pedido de Deus e por Deus para oferecer o Isaac. Então, o Abraão sabia que ele precisava de algumas coisas. Precisava da lenha, do fogo, da corda, do cutelo, precisava de tudo, inclusive do sacrifício. Foi assim? Claro, foi. Mas suponhamos que o Abraão resolvesse, tudo bem, vai fazer o que Deus mandou, e vamos para lá, e ia levar o Isaac, e rapaz, esqueci do cutelo, esqueci da corda, e agora? Dá para oferecer, irmãos? Não. Quem vai para o altar, quem vai se sacrificar no altar do Senhor, precisa saber que não pode, porque na caminhada para o altar, nenhuma dessas coisas aqui poderão faltar. O Abraão não poderia de modo nenhum chegar lá em cima e, rapaz, olha, esqueci, vamos voltar 3 dias de caminhada até chegar no lugar que Deus mostrou, e vocês aguentam a mão e vamos voltar 3 dias de volta, 3 dias de novo e 3 dias para lá. Você já imaginou? Quem vai, meus irmãos, para o altar deve saber que nenhuma dessas coisas pode faltar. Quais são elas? O filho, a oferenda, a lenha à vontade, o fogo à obediência, o cutelo à rendição, a corda à submissão, o altar, o reconhecimento de que só o Senhor é Deus. É lá no altar que nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Primeiro, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Terceiro, o que vamos oferecer a Deus, meus irmãos, tem que ser o nosso melhor. O que vamos oferecer a Deus tem que ser o nosso melhor. Deus não aceita restos. Vamos abrir a palavra do Senhor rapidinho aqui, lá no profeta Malaquias. Aí, no profeta Malaquias. E vamos ler aqui uma coisa interessante sobre o que Deus está falando. Malaquias 1, versos 6, 7 e 8. Malaquias 1, 6, 7 e 8. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e disseste: em que desprezamos nós o teu nome? Aqui, quer ver? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, veja que oferenda você tem trazido para o Senhor. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo
o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tem que oferecer para Deus o melhor. Deus, meus irmãos, não aceita restos. Cuidado com o que estás oferecendo ao Senhor. Não devemos, terceiro, quarto ponto, não devemos comer o milho e oferecer a Deus o sabugo. Não é o melhor para mim, eu não tenho que escolher o melhor para mim. O melhor eu tenho que escolher e dar para Deus. Não podemos comer o milho e dar a Deus o sabugo. No Velho Testamento, meus irmãos, construir altar era muito comum no meio do povo de Deus. Noé construiu um altar, Abraão construiu e tantos outros, seria longa a lista. Agora escute, por quê? Por que eles construíram? O altar é o reconhecimento. Eles construíram porque eles reconheciam que Deus, que o Senhor era o Senhor deles, era o Deus deles. Então o altar era esse reconhecimento. Vou fazer um altar, alguém tinha que ter fé em alguma coisa, e tanto é assim que até os altares feitos para a idolatria, para os ídolos, era feito porque eles criam naquela idolatria. O altar é reconhecimento de que Deus está acima de tudo. Ele é digno de nossa adoração e louvor. Ele é o soberano Criador e sustentador de todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito, incriado na sua essência, sem princípio nem fim de dias. Repitamos, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Construa o seu altar. Mas não esqueça de que, ao ir ao altar, não pode esquecer de nenhuma coisa, nenhum dos elementos necessários, indispensáveis para o oferecimento. Nada pode faltar. Quem vai oferecer a Deus alguma coisa tem que saber que resto não é para Deus. Deus quer o melhor, porque Ele também nos deu o melhor. Pai, te damos graças e glórias. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. E continua a falar com o nosso coração sobre a necessidade que nós temos de deixar para o lado tudo quanto não agrada a Ti, para servir de Deus com interesse de coração, com integridade de alma, indo a Ti, Senhor, com tudo quanto temos e somos, oferecendo-Te o melhor. Faça-nos, Deus, lembrar sempre que nenhum sacrifício vai Te comprar. Te obedecer é melhor do que sacrificar, que nada mesmo pode alcançar ao Senhor, a não ser através da obediência. Pois o melhor de todos os ingredientes para agradar ao Senhor, para agradar a Ti, é a obediência. Senhor amado, nós damos glórias porque estamos na dependência do Senhor, que o Senhor venha através do Espírito nessa manhã falar com o nosso coração, arraigar a palavra, enxertar em nós o Teu querer, que nós nos deixamos moldar pelo Senhor, e que a graça e a misericórdia do Senhor, ela esteja sobre a vida de cada um de nós. Lembramos, Senhor, que nas nossas fraquezas e falhas temos oferecido pão imundo ao Senhor, não temos andado e agido e falado e vivido como deveríamos viver. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, pelo poder do nome de Jesus,
que o Senhor nos dê possibilidade de andar contigo cada dia, de construir um altar real, verdadeiro e honesto, Deus, e nos oferecermos nesse altar como oferta para o Senhor, porque o Senhor já nos deu tudo quanto era de melhor para alcançar as nossas pobres e miseráveis vidas. Te damos graças e glórias e dizemos a Ti, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Ajuda-nos a obedecer, Senhor, pois sem obediência não chegaremos a canto nenhum. Se não obedecermos ao Senhor, o Senhor não tem um segundo plano, o Senhor não aceitará nada de nós sem essa obediência, porque de modo algum o Senhor está à venda. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome. Glorifica o nome de Jesus nesta manhã, na vida de cada um dos Seus filhos e filhas. Dizemos obrigado, Senhor, e Te damos glórias, agradecendo em o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.